Bom, é como dizer que eu passo a anunciar os próximos palestrantes, professor Márcio Borges Vieira e professora Patrícia Futuro. O professor Márcio Borges Vieira possui graduação e licenciatura em matemática pela Universidade de Juruti do Paraná e mestrado em filosofia pela Universidade de Gama Filho. Atualmente, ele é professor da Sala de Recursos Multifuncionais do Colégio Militar do Paraná. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação especial. A Patrícia Furtuoso é doutora e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, especialista em educação especial e inclusiva, e atualmente pedagoga da Seção de Atendimento Educacional especializado no Colégio Militar de Curitiba. Muito obrigada pela presença. Ali perto da aqui? Tá bom. Boa tarde para todos. Como chegamos até aqui? No começo do ano, nossa equipe estava conversando e analisando o nosso atendimento com os alunos de alta habilidade, superdotação. E nós percebemos uma falta, a gente percebeu uma inquietação. E essa incomodação gerou um movimento. Aí a gente soube que agora, nesse segundo semestre deste ano, tinha o curso da professora Tânia, da professora Fernanda, mas não houve tempo hábil de se matricular no curso. E aí eu cheguei, sem se matricular, conversei com a professora, apresentei a nossa situação, e a gente teve esse acolhimento. Eu acho que esse movimento, ele gera um pouco dessa fala aqui do que aconteceu. Esse produto aqui só foi possível por esse acolhimento, por essa inquietação. Então, nós chegamos até aqui porque gerou essa falta e alguém que pudesse nos ensinar o caminho. Então, nós vamos falar aqui no Colégio Militar de Curitiba, uma análise das práticas pedagógicas para alunos com altas habilidades e superdotação. E como a gente estava com essa inquietação, a gente pensou assim, a gente precisa de um caminho novo. Mas antes de seguir caminhos novos, vamos dar uma olhada no que ele está fazendo? E a partir disso, vamos ver o que serve, do que a gente pode aprimorar, ter melhorias, a partir do conhecimento que nós tivemos, né? Então, aí, você vai. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite da professora Tânia, do professor Márcio, por estar aqui com vocês essa tarde. É sempre um grande privilégio estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre altas habilidades. Para introduzir, então, nosso tema, o Colégio Militar de Curitiba integra o Sistema Colégio Militar do Brasil, assim como 15 colégios que tem aí no nosso território nacional. E nós temos como coordenação a diretoria... E nós temos como coordenação a DEPA, que é a Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial. Ela quem direciona os caminhos da educação, a educação para todos os viés ali do Exército, inclusive do Colégio Militar. Bom, o CMC ele atua na educação básica, né, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E desde 1959, quando teve o início das atividades do CMC, e até os dias atuais, cumpre a mesma missão, que é o desenvolvimento integral dos estudantes, integrando, né, as habilidades acadêmicas, os assuntos de educação acadêmica, mas também os valores ético-morais do Exército Brasileiro e também o desenvolvimento socioemocional dos alunos. A proposta pedagógica, então, do CMC, ela é delineada pelo Plano Geral de Ensino da nossa instituição, e tem, dentro desse plano de ensino, um setor específico do colégio que trata exatamente para o atendimento de crianças, público-alvo da educação especial. E estamos incluídos nessa seção, que é a seção de atendimento educacional especializado. Então, ali a gente atende todas as crianças com necessidades educacionais especiais do colégio, com deficiências, transtorno do espectro autista e crianças com altas habilidades de superdotação. Além de atender essas crianças, a gente acolhe também os professores com formações continuadas, orientações, tem atendimento educacional especializado, é tudo realizado dentro dessa sessão.
e ali conta com equipe de profissionais especializados em educação especial, pedagogos, psicólogos, professores de apoio, todo mundo em prol, então, de atender esses alunos da melhor forma possível. O processo de identificação dessas crianças com altas habilidades de superdotação acontece por duas linhas, por dois viés. O primeiro é a observação docente, quando os professores eles têm essa capacitação, né, essa formação continuada, eles conseguem identificar, juntamente com a equipe de profissionais da SAE, onde estão esses alunos com altas habilidades de superdotação, por meio de uma ficha de acompanhamento dos estudantes, eles detalham ali algumas características do aluno, isso é passado para as famílias, e essas famílias são encaminhadas para avaliações neuropsicológicas com mais detalhes para que a escola consiga atender da melhor forma. E a outra linha de identificação é diretamente no ingresso dessas crianças no colégio militar, que já iniciam as atividades já trazendo um laudo neuropsicológico. E aí já facilita um pouco mais o nosso trabalho, porque daí a gente já tem ali o laudo em mãos, já tem toda a descrição, já fazemos a entrevista com as famílias, com o aluno, e a gente já consegue traçar vários caminhos para cada estudante, de acordo com a sua especificidade. Algo curioso é que esse ano eu estava participando de uma reunião com a direção da DEPA, e eles questionaram por que o Colégio Militar de Curitiba tem o maior número de alunos com altas habilidades. Foi uma questão importante, e a gente teve que elaborar alguma resposta. Uhum. É importante a gente colocar também para vocês, no colégio, em 2024, atendia um número total de 34 alunos com altas habilidades de superdotação, um total de 880 alunos. Hoje, em 2025, temos um total de 860 alunos na instituição, e esse número de altas habilidades ampliou para 54. Por isso que veio toda essa movimentação. Quanto mais a gente estuda altas habilidades de superdotação, a gente consegue identificar de uma forma melhor esses alunos. Então, esses alunos, eles aparecem para nós e a gente precisa aperfeiçoar o nosso trabalho dentro do colégio para atender a especificidade de cada um. Então, todos esses alunos hoje do colégio possuem o plano educacional individualizado, que é o PEI, onde os professores traçam estratégias específicas para cada um, né, enriquecimento, suplementação, né, do conteúdo, do currículo, essa é a ideia. Então, a gente sempre tem essa questão de formação continuada para os professores, para que esse PEI seja estabelecido da melhor forma para cada adulto. Inclusive, os extraclasses de interesses, que é o próximo slide, onde a gente tem aqui um quantitativo hoje no colégio de 35 extraclasses. Estão ofertados no contraturno para todos os alunos do colégio, inclusive para os alunos com altas habilidades. Na modalidade esportiva, tem 17 modalidades esportivas e 18 modalidades culturais. Então, são esses o quantitativo de extraclasses, onde a gente consegue, então, esses alunos conseguem verificar qual é a sua área de interesse, né? E muitos deles, com altas habilidades, a gente direciona eles para essas áreas de interesse e eles conseguem se potencializar dentro daquilo da onde ele tem a motivação, aonde ele está engajado, né? De uma forma mais específica aí para a sua potencialização. A questão importante que a gente já vai adiantar é que são especialistas. Alguns têm uma especialização em educação inclusiva, mas não especificamente em altas habilidades. Então, são professores especialistas que estão atendendo esse público. Então, como ponto de partida, nós fizemos, né, uma observação, uma análise de todas as atividades extraclasses desenvolvidas durante o ano de 2024, ofertadas ali como documentos publicados na página oficial do colégio pela plataforma Instagram. Dentro de todas as atividades extraclasses desenvolvidas pela instituição, estamos 159. E essas 159, elas foram categorizadas, e depois a gente vai conversar um pouquinho mais como que a gente fez esse levantamento e como que eles foram analisados. O problema de pesquisa é o seguinte: como as práticas pedagógicas de enriquecimento extracurricular desenvolvidas pelo Colégio Militar de Curitiba para alunos com altas habilidades de superdotação se articulam com os princípios do modelo de enriquecimento escolar de Rinzui. Para responder essa pergunta, nós temos o nosso objetivo de pesquisa.
Analisar as práticas pedagógicas de enriquecimento extracurricular desenvolvidas pelo CMC para alunos com altas habilidades de superdotação, relacionando-as aos princípios teóricos do modelo de enriquecimento escolar de Renzulli. Então, a gente passou, né, a gente foi buscar essa fundamentação, já tinha lido sobre Renzulli, aí foi bom voltar a essa leitura e tentar entender. Então, a gente vai ficar mais nessa dimensão aqui, né, que seria o enriquecimento aqui curricular. Para a gente tentar entender se aquilo que está acontecendo no colégio militar tem algo a ver com que a proposta do Renzulli para o enriquecimento curricular, né, dentro da escola. É um modelo que já tem nas escolas brasileiras, internacionais também, né? Muito forte nos Estados Unidos, e inclusive tem até o próprio site da faculdade de Renzulli, ele tem lá alguns textos, algumas ferramentas, mas outras você precisa adquirir. Então, nós vamos passar por essa questão das atividades aqui, tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas a gente sabe que ele se baseia nessa questão dos 3 anéis, que é a habilidade acima da média, né? Do estudante, essa questão do compromisso com a tarefa, essa questão da criatividade, mas o que a gente queria focar mesmo, a gente queria pensar, essa questão para esses estudantes, que Renzulli fala, que eles precisam de uma variedade de oportunidades e de serviços educacionais capacitados dentro de um currículo, né? Então, para Renzulli, essa função da prática docente de criar oportunidades de enriquecimento que favoreçam a expressão da criatividade, da motivação e do desempenho acima da média, dimensões que compõem o modelo de pensamento. Então, o nosso pensamento peraí, o que está fazendo tem algo a ver, se aproxima, está perto, está longe, está nessa direção dessa proposta de Renzulli, e a partir disso também a gente aproveitou o texto, o livro que nós temos aqui publicado, né, da professora Tânia, da professora Fernanda, também nessa questão da importância do ambiente. Esse nosso ambiente, esse ambiente que tem ali no Colégio Militar, ele está propiciando, ele está incentivando, ele está cultivando esse potencial desses alunos, ou está sendo um inibidor? Está sendo algo... Então, como é que está isso, né? Então, a gente queria aproveitar o que pensa a Renzulli para a gente tentar se alinhar ou desalinhar, ou tentar entender o que está fazendo. Então, na verdade, foi essa inquietação que a gente estava procurando, né? E a nossa metodologia é uma pesquisa qualitativa, descritiva, documental e exploratória. Então, por meio de publicações realizadas nesse site oficial do Colégio Militar de Curitiba. Então, foi feita essa análise de 159 publicações, e essas 159 foram classificadas em categorias, nas respectivas quantidades que vamos apresentar nos próximos slides. E esse quantitativo, essas categorias foram comparadas ao quadro de exemplos de atividades de enriquecimento escolar, segundo Renzulli, permitindo, então, estabelecer essa relação entre a teoria de enriquecimento curricular, descritas pelo autor, e as atividades que a gente tem desenvolvido dentro do nosso colégio. Aqui, então, tem as atividades classificadas em categorias, as Olimpíadas de Conhecimento, que foram 45 publicações, e aqui, entre todas as Olimpíadas, ali, a maioria das Olimpíadas, o colégio tem ofertado, tem estimulado os alunos a participarem, desde Olimpíadas de Astronomia, Robótica, Informática, Matemática Financeira, Neurociência, entre outros. Visitas técnico-científicas, clubes escolares, clube de inglês, clube de química, de sustentabilidade, entre outros. Competições esportivas, aquelas 17 competições, 17 modalidades que já foram apresentadas, badminton, pentatlo moderno, entre outros. Projetos, exposições, conferências, no número de 24, apresentações musicais, culturais, no número de 6, aulas interativas e laboratoriais, 25, e projetos sociais, 3. Então, aqui na nossa fundamentação, a gente vai buscar quais eram as propostas de Renzulli. Mas, assim, aqui, essas atividades tipo 1, não são só as atividades em si, existe toda uma metodologia, uma experimentação, uma capacitação. Então, não é somente a palestra em si, mas
todo o trabalho de levar esses alunos para essa palestra, qual que é esse incentivo, essa atração. Então, na verdade, essas atividades do tipo 1, segundo o Resule, elas têm o objetivo de despertar a motivação intrínseca, ampliar o repertório intelectual e emocional dos estudantes, permitindo-lhes descobrir novas áreas de interesse, eventualmente selecionar temas que desejam investigar, se aprofundar, esmiuçar um pouco mais. Então, essa atividade tipo 1 que Resule propõe, é bem isso. Vamos aguçar, vamos ver se tem alguém interessado aqui nesses temas, seja botânica, seja projeto de robótica e assim por diante, de dança, esporte. Identificado esse aluno lá, nessa atividade tipo 1, o tipo 2 que vai acontecer, vai ter um aprofundamento, né? Vai ter uma investigação mais metódica, uma capacitação mesmo, para que esse aluno seja um investigador, seja um pesquisador já nessa tenra idade. Então, vai estar capacitando, segundo o Resule, segundo o interesse já adquirido, para que ele desenvolva. Então, ele volta para essa atividade, seja botânica, seja esporte, seja lá qual for, e vai ter um outro olhar mais aguçado, mais aprofundado, vai se dedicar mais a isso. E, por último, que é o tipo 3, que envolve essa atividade aqui, que seria um nível mais aprofundado. Eu assisti um vídeo no Instituto, no canal do Instituto, da professora Fernanda, né, de atividades de educação, onde Resule fala, cita alguns exemplos desse tipo 3. Num deles, ele fala de uma jovem que gostava de joaninha. Ela gostava de joaninha e tal, era uma área de interesse dela. Ela foi adquirir livros, na verdade, o professor incentivou para que ela lesse livro. Como fazer? Aí, aquilo que ela gostava, que era joaninha, com mais essa intervenção pedagógica, ela criou um jogo de tabuleiros. Esse jogo de tabuleiro fez um sucesso. Foi muito. E Resule cita outros projetos autorais, projetos inovadores, né? Autoria de livro, mas é uma sistematização. Não são pontas soltas. Não aconteceu ao acaso. Existe um processo pensado, sistematizado, que pensa na capacitação do profissional, num ambiente propício, em instrumentos adequados, que vão gerando daí esse produto. Bom, então, vamos continuar aqui. Classificação. Então, a gente olhou para essas situações que ocorrem no colégio militar e elas se aproximam. Elas já se aproximam da proposta de Resule. Olimpíadas de conhecimento, né? Essa semana teve a Olimpíadas do Paraná de matemática, onde vários alunos tiveram sucesso, conseguiram visitas técnicas científicas, também vários alunos que passaram por conferências, feiras e assim por diante. O que a gente pensou nisso que acontece? Bom, primeiro, porque o Instagram, né? Por que a gente teve que ir lá no Instagram? Porque, na verdade, era um instrumento público da instituição e ele validava essa informação. Aquilo lá aconteceu. Tem a data, tem as pessoas, tem a imagem das pessoas, tem a pessoa. Porém, são situações de sucesso. Nenhuma instituição vai colocar no Instagram os fracassos. Nenhum colégio militar faria isso. Mas é algo a dispensar. Nós, como pesquisadores, temos que pensar nisso. Mas e os fracassos? Onde estão? Será que existem? Existem pessoas que não foram atendidas nessas oficinas, nesse atendimento, nessa proposta de enriquecimento curricular? Então, nós vimos que existem as oportunidades no colégio militar. Existem. Né? Mas, talvez, a gente percebeu a falta. O que está acontecendo? Tem um especialista responsável pela Olimpíada de Matemática. Ele tem esse olhar de inclusão, esse olhar para as habilidades? Bom, a gente não sabe. E tem a capacitação? Não sabemos também. Então, do tipo 2... Bom, na classificação do tipo 2, temos, então, os clubes escolares, em algumas atividades que foram feitas, e destaco aqui dos exemplos dos clubes escolares foi uma atividade do Clube de Astronomia, onde eles fizeram uma investigação com experimentos
e muitas outras técnicas científicas para provarem algumas situações das Olimpíadas de Astronomia. Então, pegaram as questões da astronomia lá das Olimpíadas e colocaram na prática por meio de alguns instrumentos científicos e a fim de validar aquilo lá e tentar identificar respostas de uma forma mais prática. Atividades esportivas, no colégio muitas atividades esportivas são desenvolvidas, além da saúde física dos estudantes, também tem toda a questão de disciplina, colaboração, cooperação com o próximo, esforço, né? Então, foram desenvolvidas várias atividades. Destaco aqui uma das atividades de 2024, que foi um campeonato, o Pan-Americano, que teve no Rio de Janeiro, onde os nossos estudantes, duas estudantes do Colégio Militar de Curitiba, no pentáculo moderno, se destacaram e foram campeãs na modalidade, representando o Brasil nessa categoria. Aulas interativas laboratoriais, onde os alunos têm oportunidade de investigar, de ir em laboratórios, tem laboratório de química, de física, biologia, uma realidade onde eles conseguem se aprofundar naquela matéria de uma forma prática e investigativa. Conforme a gente vai andando com a pesquisa, vão surgindo perguntas, né, professor? Aí a pergunta é, qual que é a relação dessas aulas com as aulas tradicionais? Qual que é a proporção? Qual que é, né? Existe muito mais aulas tradicionais, né? Onde o professor está aqui, blá, e o aluno está conotado a isso, ou essas aulas interativas? Do tipo 3, eu vou citar só 2 exemplos, para a gente pensar o que acontece no Colégio Militar, se aproxima, né, aqui da classificação do tipo 3, uma delas aqui é a exposição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, FEBRAS. Então, os alunos chegaram até a FEBRAS, que é um evento nacional. Como que eles chegaram até lá? Uma feira de conhecimento no colégio. Como apresentando uma solução. Para quê? Para adolescentes. Rápido. Né? É um problema para adolescente. Então, veja como isso engajou, teve um engajamento, eles criaram esse produto, passaram pela feira estadual e chegaram na feira nacional. Então, outro aluno nosso representou na ONU, né, o país de Moçambique. Ele foi chateado por ser Moçambique, e aí ele apresentou em inglês a questão do país e as propostas. Bom, chegando já aos finais, né, da nossa apresentação, os avanços que nós temos no Colégio Militar é uma forte cultura de enriquecimento curricular. Então, nós temos muitas oportunidades, muitos enriquecimentos ali em diversos patamares para que esse estudante tenha seu desenvolvimento integral. Temos a diversidade de experiências, ciência, arte, esporte, na área enfim, aqui dentro dessa diversidade, o aluno, ele transcende, né, aquele currículo da BNCC e vai além daquilo que é proposto no currículo tradicional. Ele tem essa oportunidade de estratégias diferenciadas. E ele consegue também, nós conseguimos, né, diante dessa proposta, fortalecer e valorizar a expressão plena das potencialidades desse estudante. E a ampliação na quantidade de alunos identificados com altas habilidades de superdotação. Aos poucos, esse número está crescendo, e não é por coincidência, mas é por muita formação continuada, por uma equipe de profissionais que estão capacitados para isso, e por a gente estar aqui hoje, né, pelo interesse de buscar esse conhecimento para cada vez aperfeiçoar e ampliar ainda mais o atendimento a essas crianças. Então, a gente percebeu a necessidade, então, de se aproximar, né, de uma sistematização, segundo o Rejúlio, também da ausência. Percebemos algumas lacunas nesse processo, né? Assim como temos vários avanços, mas temos também lacunas que precisam ser preenchidas, que precisam ser avançadas, como práticas fragmentadas e episódicas. Então, muitas vezes, lançamos alguns projetos que não têm continuidade, e que se precisa ser pensado de uma forma contínua, ampla, sistemática e intencional. A ausência de um programa institucional sistematizado de enriquecimento. E esse é o nosso principal objetivo para os próximos anos, para o próximo ano. Então, ter um programa institucional sistematizado
onde integre todos os profissionais e todas as linhas de frente do colégio, seja sala de aula, extra classe, atendimento educacional especializado, e a gente consiga, então, fazer um trabalho mais próximo e mais intencional nesse processo. E um desenvolvimento socioemocional pouco integrado, que a gente percebe que pode ser mais integrado, mais sistematizado e mais desenvolvido dentro desse processo todo. Então, as considerações finais são as seguintes, né? As atividades analisadas até esse momento, nessa pesquisa, elas sinalizam que está em acordo com a abordagem de Renzulli, né, na questão da teoria dele e as diretrizes também de educação especial nacional, inclusive aqui do nosso país, mas que ainda assim precisam ser ampliados e aperfeiçoados de uma forma que possa ser mais abrangente, sistematizadas e integradas no atendimento de crianças com altas habilidades de superdotação. E a necessidade de uma formação docente contínua. Nós temos formação docente contínua, mas a gente percebe que pode ser ampliado isso daí, pode ser mais sistematizado e mais direcionado. E, por fim, a importância de intencionalidade e acompanhamento longitudinal. A gente percebeu que a falta de memória, às vezes, de trabalhos bons, publicação de alunos, né? Então, essa falta, é importante ter essa intencionalidade. Nós queremos atender esse público, oferecendo serviço de qualidade para eles, e de uma maneira justa, de uma maneira que seja, que ela faça uma intervenção produtiva, ou seja, que realmente possa incentivar os nossos alunos a alcançar suas metas, os seus sonhos, né? Eu queria terminar com uma frase de Renzulli. Esse vídeo que está no Instituto, assista esse vídeo de Renzulli no Instituto Criatividade e Implantação, da senhora Fernanda, onde no final ele fala bem assim, não desista dos seus sonhos. Se os seus sonhos não forem maiores do que você dá conta, porque na verdade foi esse sonho aqui que a Patrícia falou que eles têm, a gente pensa, não vou dar conta disso, né? Mas Renzulli fala isso, se o teu sonho for pequeno, veja se vale a pena. Mas se ele for maior do que você está pensando, você vai ter que botar uma equipe, se esforçar, aprender mais, buscar a professora Fernanda. Estamos no caminho aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Márcio, professora Patrícia. Só no final, quem sabe a gente abre para pergunta.